Salve trader, Dilson aqui e hoje, na aula de hoje, a gente vai estar aprendendo aí qual a diferença entre entradas de risco e entradas por confirmação, beleza? Às vezes ali é um detalhezinho que você está errando e também é muito de perfil, se você prefere tomar risco, ser mais agressivo nas operações ou se você realmente é mais conservador e esperar por oportunidades que você venha ter a confirmação do movimento, confirmação daquilo que você está vendo, beleza? Então, sem enrolação, vamos para o vídeo, já deixa aqui. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal e bora! Bom, turma, então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que saber é o que é, né, o que são as entradas por confirmação e entrada de risco, certo? Então, basicamente, uma entrada de risco consiste em... Deixa eu montar aqui uma estrutura. Vamos imaginar aqui uma estrutura de alta, tá? Então a gente tem uma movimentação... A gente tem uma movimentação de alta, onde a gente tem uma onda de impulsão, seguido uma correção e depois uma onda de impulsão novamente, né? Então a gente teria aqui o nosso BOS, certo? E aí a gente iria marcar aqui os pós que a gente quer comprar, né? Então a gente teria aqui, por exemplo, um order block, aqui a gente teria outro order block, e aí a entrada de risco você só vai fazer o seguinte: você já marcou suas estruturas, você vai colocar uma entrada aqui, uma ordem de compra aqui nesse ponto e outra ordem aqui de compra nesse ponto, certo? E aí você vai só aguardar que esse preço ele venha, mitigue novamente até o seu ponto e aí ele suba com o preço, certo? E caso ele não segure nesse ponto, ele vem buscar o próximo, né? Então ele vem caindo, busca o próximo e sobe, né? A gente teria essa movimentação compradora, tá? E a entrada de confirmação seria a seguinte maneira: a gente tem essa mesma estrutura aqui, porém, quando o preço ele chega nessa região, no momento que ele chega nessa região, aí a gente vai diminuir o time frame, certo? Para a gente buscar a confirmação lá. Então imagina que aqui a gente está num gráfico no time frame de 1 hora, certo? E aí quando o preço ele chegou aqui nesse ponto, a gente vai reduzir o time frame. Então, por exemplo, eu vou de 1 hora para o 15 minutos ou 5 minutos, beleza? Então imagina aqui essa situação aqui, ó. Grave isso aqui, certo? Agora a gente vai imaginar, a gente vai ver esse cenário aqui em um time frame menor. Então imagina o seguinte: daquele mesmo ponto onde a gente estava naquele order block, né? Então imagina que isso aqui é o order block de 1 hora, tá? Aqui a gente teria o order block de 1 hora. E no momento que o preço chegou aqui, né, o preço veio fazendo topos e fundos descendentes. Então no momento que ele chegou aqui, eu não faço a entrada, eu estou esperando por uma confirmação. E que confirmação seria essa? Quando o preço está caindo, ele está fazendo uma movimentação de quê? De topos e fundos. Topos e fundos descendentes, certo? A gente tem um topo descendente, um fundo descendente, um topo descendente, um fundo descendente e outro fundo descendente aqui. O que seria a mudança de característica disso aqui? Seria o que a gente conhece como choque. Então, quando o preço ele vem e ele perde o primeiro topo, o último topo, na verdade, quando ele perde essa região aqui, a gente chama isso de choque. Que seria o nosso choque, certo? E a partir disso é o primeiro sinal que a gente tem de uma confirmação do movimento.
Então, no momento que ele rompe, que ele perdeu esse último topo, eu agora tenho essa região aqui para trabalhar, tá? Então, eu vou trabalhar com essa região aqui, ó. Essa onda aqui que rompeu esse preço, eu vou estar trabalhando com ela, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou considerar, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. No momento que ele rompeu aqui, certo? Eu tenho aqui meu choque. E aí, dentro desse movimento no time frame menor, eu vou buscar novamente por pontos de entrada, assim como a gente fez no time frame maior, no time frame que a gente está utilizando para fazer as entradas de risco, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa lá. Eu vou marcar meus pontos de entrada. Então, aqui seria meu order block de 5 minutos. Eu teria outro order block de 5 minutos. E aí eu ia posicionar a minha compra tanto aqui quanto aqui. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas isso também não é uma entrada de risco? Mudou alguma coisa? Mudou. Por quê? Porque você está numa região, você está dentro agora de um order block de 1 hora. Então você não esperou o preço ele vir e te executar dentro do order block. Você esperou o preço chegar no order block e te confirmar. E a confirmação é justamente quando ele começa a mudar de característica. Ou seja, o preço está reagindo a essa região que você marcou no momento anterior. Né? Diferente de que o preço poderia simplesmente... deixa eu apagar aqui. Ele poderia simplesmente passar reto dessa região. Né? Então o preço chegou aqui. Imagina que ele vem e passa reto. E a sua entrada estava aqui. Por isso a entrada de risco. Então você colocou a entrada aqui no meio. O seu stop está aqui. E aí você é stopado. Porque você não esperou uma confirmação dessa região que você marcou. Então imagine uma situação que você marcou lá toda a sua estrutura. Deixa eu apagar aqui. Que você marcou lá as suas estruturas no time frame de 1 hora. Então você tem lá o time frame de 1 hora. Você marcou aqui o boss. E os seus pontos de entrada. Você marcou um order block aqui. Vamos supor que tem 3 order blocks. Eu estou falando order block, mas é qualquer point, tá? Pode ser um Fairvalue Gap, qualquer coisa. E aí você colocou uma ordem em cada um desses. Então você tem uma ordem de compra aqui, uma ordem de compra aqui e outra ordem de compra aqui. E aí você quer fazer todas as entradas de risco. E aí o preço faz isso aqui, ó. E aí você toma 3 stops sem necessidade, tá? Então isso é uma das desvantagens, das grandes desvantagens da entrada de risco. Então você acaba, se você tiver errado numa referência que você está trabalhando, você corre o risco aí de acabar tomando vários stops em sequência. Diferente de que você esperar o preço ele chegar nessa região e reagir. Né? Porque acontece muito de você marcar aqui o ponto, ele vem, dá só uma dançadinha aqui e cai reto. Ele passa direto. Então para você evitar essas situações, você pode optar pelas entradas de confirmação, tá? Porém, entrada de confirmação também não é só vantagem. Ela tem suas desvantagens, que seriam quais? Pode acontecer, por exemplo, de você estar aqui com seus pontos de entradas. Aliás, deixa eu marcar como a gente tinha marcado lá. Aqui você teria seu order block, né, como a gente marcou anteriormente, de 1 hora. E aí você vai esperar que o preço ele chegue para fazer aquela movimentação de mudar de característica, te dar uma nova chance para você entrar num time frame menor, sendo que pode acontecer dele chegar aqui e simplesmente ir embora sem você. Ele não volta para te dar confirmação. Isso é uma das desvantagens da entrada de confirmação. Né? Ao invés, você vai acabar perdendo a entrada. Né? Ao invés de você tomar o risco, colocar a entrada aqui nos 50%, você esperar a confirmação, mas acontece algumas vezes do preço ele vir tocar no seu ponto de entrada e ir embora. Ele não te espera.
Ele toca e já reverte o preço na mesma hora. Então, você pode usar os dois, Como você faria essa mesclagem das duas entradas? Então vamos supor que isso vai depender muito também do seu perfil. Tá? Se você for uma pessoa mais conservadora, o melhor é você só optar por entrada de confirmação. Eu, por exemplo, só faço entrada de confirmação. Tá? Mas se você quiser optar por fazer entradas de risco e de confirmação, você vai optar sempre primeiro pelas entradas de risco, certo? E em algumas situações você vai fazer as entradas de confirmação, que seriam quais? Então imagina que você marcou aqui, tem aqui sua região, você quer comprar. E aí tá aqui o order block de 1 hora, como a gente colocou lá. E aí você colocou sua entrada aqui no 50% e seu stop aqui embaixo, abaixo da região. E o preço ele faz isso aqui, ó. Ele não te executa, né? Então nessa situação aqui, que você não é executado, aí você pode esperar por entrada de confirmação. Por isso ele chega lá bem perto da sua ordem e reverte. Aí você, pô, não, acabou não entrando. Então para você não pegar o preço andando, né, não entrar tarde no preço, então você espera por entrada de confirmação. Aí como o preço ele chegou aqui e não te executou, aí você esperar aquela mesma situação, né? Você esperar que o preço viesse, perdesse aqui o topo para voltar e te dar uma entrada de confirmação. Você compraria aqui, por exemplo. Você faria sua entrada aqui. E você conseguiria pegar até com um stop bem mais barato do que esse aqui. Você vê que esse aqui é bem menor do que esse espaço aqui. Você vê que é uma distância bem menor, tá? Mas isso aí vai depender também do seu gerenciamento, né? Você não precisa aumentar tanto a mão aqui numa resenha dessa. Então, outra situação seria o seguinte: o preço ele vem, deixa eu apagar aqui. O preço ele vem, passa direto da sua entrada, te executa, te estopa e começa aí a seu favor. Então, numa situação dessa, você também pode optar por fazer a entrada de confirmação. O preço veio, te executou, te estopou, beliscou teu stop, tirou você, que acontece muito, né? E começa aí a seu favor. Aí você pode fazer exatamente a mesma coisa. Você espera que o preço venha perder aqui essa região, é o seu último topo. Apaguei sem querer aqui. Deixa eu fazer de novo. Você espera que o preço ele venha, te executa, né? Perca aqui um topo e aí você tenta comprar aqui, por exemplo, aqui ou aqui, é o mesmo cenário, né? E aí você faz uma entrada tanto nesse ponto quanto no outro ponto. Estou fazendo aqui os diagramas só para a gente entender o exemplo, tá? Já a gente vai para o gráfico, certo? Então são essas as vantagens e as desvantagens da entrada de risco e da entrada de confirmação. Então, na entrada de confirmação, você tem mais segurança, você vai ter uma visão mais clara do que está acontecendo, porém, você tem o risco de ficar de fora de algumas entradas, você não vai ter essa confirmação, e também você vai ter que ter mais paciência para esperar, principalmente se você opera gráficos com tempos maiores, né? Então, por exemplo, eu opero 1 hora e 15 minutos. Então, às vezes eu tenho que esperar um pouco para ter essas entradas de confirmação, porque além dele chegar nos pontos que eu quero negociar, que não é de uma hora para outra, às vezes ele demora alguns dias, eu tenho que esperar também nesses pontos uma confirmação. E essa confirmação eu faço em 15 minutos, numa hora às vezes, né? Mas geralmente é em 15 minutos. Então, acaba que você tem que ter um pouco mais de paciência. Porém, essa paciência ela tem como recompensa a segurança maior para você fazer essas negociações, certo? Então, pensa
pensa direitinho no que você, qual vai ser o seu perfil, o que você vai utilizar, porque isso vai ser muito importante para você, para sua taxa de acerto também, tá? Então, vamos agora para o gráfico, vamos entender no gráfico, vamos ver isso acontecendo na prática, né? Então, eu estou aqui com um gráfico deixa eu colocar, vou começar aqui pelo GBP/USD, que tem uns exemplos legais. Deixa eu mudar pro meu... já tá aqui no template aqui, certo? Bom, esse aqui é o gráfico de 4 horas, tá? Eu utilizo esse gráfico de 4 horas. Então, aqui nesse gráfico de 4 horas é onde eu marco os pontos que eu quero negociar. Então, aqui eu vou ter os meus order blocks, as minhas quebras de estrutura. Então, a partir do 4 horas, eu sei onde eu quero negociar. Porém, para você ter uma ideia aqui, ó, vê só. Aqui o preço estava numa movimentação de alta, né? Ele mitiga até um ponto aqui, depois ele rompe, aí aqui a gente tem o boss, certo? E a partir daqui eu tenho os meus pontos de entrada. Você vê que tem um order block aqui, você vê que tinha um order block aqui também, que eu apaguei, mas tem um aqui. E esse outro aqui embaixo. Então, ao invés... Eu só opero confirmação, tá? Então, ao invés de eu colocar uma entrada aqui, esperar que o preço toque e me execute, outra aqui, esperar que o preço toque e me execute aqui também, eu espero esse preço ele chegar aqui, e aí depois que ele chegou aqui, eu vou lá para o 15 minutos, ou 1 hora, deixa eu ir aqui para 1 hora, para a gente achar aqui. Deixa eu achar os pontos aqui, ó. Esse é o primeiro, tá? Primeiro order block aqui que eu marquei. Então eu queria fazer uma negociação nesse ponto aqui. E aí quando o preço chegou aqui, quando ele chegou aqui, eu esperei para ver qual seria a reação dele, tá? Então, por exemplo, se eu fosse olhar aqui 1 hora, fosse esperar aqui 1 hora, olhando pelo 1 hora, o meu último topo seria esse aqui. Então, quando o preço ele rompeu aqui, eu teria essa confirmação, tá? Porém, aqui eu teria tomado um stop, por exemplo, eu iria marcar esse order block aqui ou esse aqui de baixo. Então, teria esses dois pontos para comprar aqui. Independente dos dois, eu teria tomado um stop aqui. Mas se eu olhar aqui o 15 minutos, eu começo olhando 15 minutos, porque eu posso me antecipar, tá? Então, se eu olhar o 15 minutos... Deixa eu achar. Aqui. Se eu olhar o 15 minutos, eu consigo antecipar essa entrada e eu não teria tomado esse stop. Então eu sempre começo olhando o 15 minutos. Quanto menor o tempo gráfico, mais você consegue antecipar esse movimento, tá? Mas cuidado com diminuir tanto esse tempo gráfico. Então, por exemplo, você vai usar o 4 horas e os 5 minutos. Não cabe. É muito discrepante um para o outro, entendeu? Então eu utilizo aqui no máximo do 4 horas para o 15 minutos, certo? Então vamos lá. Se a gente olhar aqui, o preço ele veio caindo, certo? Fazendo topos e fundos descendentes. Aqui ele faz um topo, ó, perdeu esse topo. Então aqui eu já consigo marcar minha primeira quebra de estrutura, mudança de característica. Posso marcar aqui, né? Vai do seu gosto, mas não vai mudar nada. A interpretação é a mesma, tá? Então aqui eu teria meu choque. E aqui eu tenho alguns pontos para fazer as minhas entradas, tá? Então deixa eu apagar aqui para a gente ver direitinho. Aqui eu teria marcar os 50%, né, dessa onda, e eu quero pegar abaixo de 50%. Então eu tenho tanto esse order block aqui embaixo, tenho esse cara aqui, e tenho um Favely Gap e um order block junto, então marco os dois, tá? Seria esses dois aqui. Deixa eu marcar aqui com a próprio TradingView, acho que fica mais organizado.
Aqui. Tá? Então eu teria tanto esse quanto esse aqui quanto esse de baixo aqui, ó. Então eu iria fazer a compra nesses dois pontos, tá? Então no caso, uma compra aconteceria aqui nesse ponto. Certo? E aqui a gente teria a compra levando esse preço para cima. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Vamos seguir aqui olhando para a gente ir tirando a prova. Então, vamos voltar para 4 horas. Não, esse aqui é o diário. 4 horas aqui. Onde eu marco, né? Lembra que é onde eu marco os pontos que eu quero negociar. Então eu tinha outro order block aqui, deixa eu marcar ele aqui. Esse era outro ponto que eu apaguei, mas era esse ponto aqui. Então vamos voltar aqui para o 15 minutos e vamos lá nesse ponto. Aqui. Então vamos de novo olhar lá. O preço ele veio caindo, né? Fazendo topos e fundos descendentes. Aqui ele já muda a característica, ó. Tava fazendo topos e fundos descendentes e aqui ele rompe para cima. E aqui a gente tem um choque já no 15 minutos, tá? E a partir disso, você vê que a gente já pode marcar um ponto de entrada aqui, que seria qual? A gente vê que a gente tem esse Fair Value Gap, ó. Certo? Isso aqui foi um trade que eu peguei também. Todos esses que eu estou mostrando aqui foram trades que eu executei, tá? E aí a gente faz a entrada aqui e o preço novamente subiu. Aí se você olhar aqui, aí você deve estar pensando, eu só faço uma entrada, então não, depende do contexto. Essa entrada que você está fazendo, ela é a favor do seu movimento principal, né? Você vê que a gente estava na movimentação de alta, deixa eu mostrar aqui. Está movimentação de alta, então eu estou a favor do movimento principal. Por quê? Porque a expectativa desse preço, se ele rompeu aqui, é que ele busque pontos mais baratos, seja esse ou seja esse, para vir testar aqui e subir, continuando a movimentação, tá? Essa é a ideia. Então você continua fazendo as compras. Enquanto o preço ele estiver dentro dessa região, você continua fazendo as compras. Então voltando lá. Voltando aqui no 15 minutos. Você teve essa primeira oportunidade, né? Deixa eu marcar aqui com o risco retorno, que fica interessante, que a gente já vai marcando. Aqui, ó. Você colocaria um ponto de entrada aqui. Stop aqui abaixo do Fair Value Gap. E você poderia sair, por exemplo, nesse topinho aqui, ó. E já dava um trade aí de 5 para 1 mais ou menos, né? Um retorno bem interessante. E depois você pode vir e fazer mais uma entrada. Por quê? Porque o preço aqui ele mudou a característica. Aliás, aqui não. Aqui ele mudou a característica. Ele volta, pega o ponto e rompe novamente. Então aqui a gente tem um boss. Se a gente tem um boss, a gente pode marcar novos pontos de entrada. Que seriam quais? A gente tem esse order block aqui. A gente tem esse outro de baixo aqui pequenininho. Ou esse aqui, marcar esse último aqui.
E a gente teve o que? Mais uma entrada aqui, certo? O preço veio aqui para cima. Então você vê que você continua, enquanto o preço ele estiver nessa região, você continua trabalhando a compra. Não tem o que você vê venda aqui. Ah, eu quero vender aqui em cima. Bom, para que você vai vender aqui? Por mais que deu certo, não tem necessidade, entendeu? Você vai estar, de certa forma, você vai estar tentando adivinhar topo. Por quê? Porque você está contra a movimentação principal. Então, o ideal aqui, se você sabe que você está numa região barata, você está numa região de compra do order block de um time frame maior, não tem necessidade de você estar buscando venda, certo? Você vai buscar a compra, você vai a favor do que você está vendo. Sempre isso, tá? Então, você vê que aqui você teria mais um trade, por exemplo. E depois, vamos voltar agora novamente para o 4 horas, vamos continuar olhando aqui. Selecionei alguma coisa aqui. Ah, pronto, saiu. Vamos botar para 4 horas. Depois o preço, ó, ele vem, ele não se mantém nessa região. Ele não se manteve, né? Ele veio e chegou em outra região que você queria comprar. Porém, você não fez entrada de risco, né? Nem aqui e nem aqui. Aqui talvez nesse order block aqui, talvez se você tivesse feito a entrada de risco, se tivesse colocado uma ordem aqui, provavelmente teria dado certo. Aqui não, que você teria colocado uma ordem aqui, o preço não desenvolveu e caiu, teria te topado. Aqui provavelmente teria dado certo a entrada de risco também. Aqui você teria colocado uma ordem aqui no 50% e ele já estaria aí com um risco retorno legal. Vamos ver aqui, ó. Se eu tivesse colocado a entrada aqui no 50%, você estaria com um trade aí que já estaria pagando 4,5, quase 5 para 1, né? 4,5 para 1, certo? Porém, aqui nesse exemplo, se você tivesse feito a entrada de risco nesse order block aqui, você teria tomado um stop. E se você tivesse feito a entrada só de entrada de confirmação, você teria tido duas oportunidades, uma pagando 5 para 1 e a outra provavelmente aqui um 4 para 1, 5 para 1 também. Então você teria duas oportunidades que teriam dado certo e na entrada de risco você teria uma oportunidade que teria dado errado, tá? Então isso vai muito do seu perfil. E aí, agora vamos de novo aqui ver se teve outra oportunidade aqui quando ele chegou aqui. Vamos olhar aqui no 15 minutos. Deixa eu apagar esse aqui. Ele teve, foi um trade que eu fiz aqui. Vou falar dele agora. A gente vê que o preço ele veio caindo, caiu reto aqui, né? Fez um topo, não perdeu esse topo, fez um topo e aqui ele perdeu. Então aqui a gente tem nosso choque. Aqui a gente já pode fazer a nossa entrada de confirmação, né? Então a gente teve essa movimentação aqui de alta e aí eu tinha esses pontos aqui para comprar. Vou marcar aqui. Tinha tanto esse order block aqui quanto esse aqui. Então tinha marcado aqui esses dois pontos para fazer essa compra. Ele me executou aqui no primeiro. Ó, ele me executou aqui nesse primeiro e deu um trade rápido, aí foi um trade bem rápido, um trade de 5 para 1. Então ele ainda deu mais uma oportunidade aqui, mas não foi uma oportunidade tão clara. Eu não consegui pegar de novo, até tentei, mas não consegui pegar de novo aqui. Por quê? Porque você vê que o preço ele veio, fez aqui o choque. Depois que ele faz o choque, ele vem, mitiga até o outro ponto de compra e depois ele rompe novamente. No momento que ele rompe, agora eu posso trabalhar dentro dessa região aqui, ó. Certo? E sabendo disso, eu teria alguns pontos para fazer essa compra aqui, que seriam quais? Vou marcar aqui. Eu marquei, por exemplo, eu tinha marcado só esse aqui, ó.
A minha ordem estava no 50% dele. Minha ordem estava aqui. Tentei comprar novamente aqui, mas ele não chegou a me executar, que foi até um movimento muito mais expressivo, né? Foi um movimento bem grande aí de alta. O preço disparou depois disso, né? Provavelmente a gente não ia pegar esse movimento todo, né? Mas aqui, pô, já tinha dado 5 para 1, mas o preço disparou, né? Foi lá para cima. Então, aqui a gente não conseguiu fazer essa entrada de compra, tá? Então, basicamente é isso aqui, a entrada de risco e a entrada de confirmação, né? Só recapitulando, a entrada de risco, você não esperaria isso aqui no 15 minutos. No 4 horas mesmo você já estaria colocando a entrada, tá? Eu tô falando 4 horas e 15 minutos porque é o que eu utilizo. Você vai fazer no gráfico que você opera. Então, por exemplo, se você opera 15 minutos, você faz suas entradas em 15 minutos, a sua entrada de confirmação vai ser num minuto. Ou 2 minutos, enfim, eu uso 1 minuto. Tá? Se suas entradas de confirmação são numa hora, aliás, sua entrada de risco é numa hora, as suas entradas de confirmação vai ser nos 5 minutos. Se é no 4 horas, 15 minutos. E assim sucessivamente. O ideal, agora você não pode, por exemplo, fazer no 4 horas. Suas entradas são no 4 horas, você querer utilizar no 5 ou no 1 minuto. Por quê? Porque fica muito distante. A região do 4 horas ela é muito grande em relação a 1 minuto e os 5 minutos. Então, por ser uma região muito grande, você não tem tanta precisão de você saber onde você está negociando, né? Então, é muito mais fácil você utilizar essa relação aqui de time frames, tá certo? Fica muito mais fácil. Vamos olhar agora uma que foi o que aconteceu hoje até. Aliás, hoje não, essa semana. Que foi aqui no SDCHF. Vamos dar uma olhada nele aqui. E olha só. Olha que interessante. Vou jogar aqui no gráfico de 4 horas. Vou botar aqui no diário porque ele fica muito distante. Se eu jogar aqui no 4 horas. Eu não utilizo diário, tá? Mas é porque é uma movimentação que ela tá muito ampla. Então se eu jogar aqui no 4 horas, o gráfico ele fica bem pequenininho assim, fica bem encurtado. Então deixa eu jogar aqui no diário que ele fica uma visão mais clara do que está acontecendo. Então aqui, olha só, aqui eu marco minhas estruturas, né? Onde tinha aqui, eu tinha tido aqui um boys, aí aqui o preço segurou nesse order block, certo? Então quando ele chegou aqui, ia procurar por uma entrada de confirmação lá no 15 minutos ou numa hora, e depois ele vem, rompe novamente, e eu tive 2 pontos aqui para fazer as negociações, tanto esse quanto esse aqui de cima. E aí nessa semana o preço chegou nessa região. Então quando ele chegou aqui nessa região, o que é que eu fiz? Vamos lá para o 15 minutos. Vou até mudar o layout aqui, que é o layout que eu faço as entradas, né, de confirmação. Então aqui no SDCHF aqui. Isso aqui, essa região aqui, ó, acho que não sei se tá dando pra ver aí, deixa eu escurecer mais ela. Ó, tá vendo essa região rosa aí? Essa região rosa é aquele order block de 4 horas, tá? Então, quanto preço ele tiver dentro dessa região rosa, eu vou estar buscando por vendas, tá? Por mais que ele apareça a oportunidade de compra aí, eu não vou comprar, eu só vou buscar por vendas, tá? Então, sabendo disso, deixa eu diminuir aqui. Aí a gente teve a seguinte situação. Todos esses trades aqui foi essa semana, tá? Eu já marquei todos aqui. Todos esses foram essa semana. Então a gente teve o preço fazendo essa movimentação de alta, topos e fundos descendentes, até ele perder o primeiro fundo. Então aqui a gente teve a primeira oportunidade, ó. E o preço perdeu o fundo, então aqui eu tive o choque. E aí eu marquei aqui meu ponto de entrada. Aí eu fiz minha entrada aqui e tomei um stop. Beleza, então segue. O preço ele ainda está nessa movimentação
de alta, mas a gente ainda está na região de venda, né? A gente está dentro ainda daquele order block, tá? Então, sabendo disso, eu vou esperar uma nova oportunidade. Então a gente vê que o preço ele continuou fazendo topos e fundos. E aqui a gente teve mais um sinal, que foi quando ele perdeu esse fundo, certo? E dessa vez, deixa eu ajustar para cá. Dessa vez a gente teve uma entrada. Quando o preço ele rompe aqui, eu marquei aqui esse Family Gap, né? Ele está nessa região aqui, porém eu refinei para o 15 minutos. Marquei aqui o Family Gap 15 minutos. E aí eu fiz a entrada com alvo lá no rompimento. E aí eu tive um trade aqui, ó, de 5 para 1. E depois que ele veio, rompeu, aí eu fiz mais uma venda aqui nesse order block aqui de cima, certo? Então foram dois trades aí seguidos, foi um ontem e um hoje, dentro dessa região. Por quê? Porque eu só quero vender dentro dessa região, certo? Então é muito mais provável, porque você poderia estar olhando aqui, ó, você vê que o preço ele está fazendo movimentação de alta. Então por que eu não comprar aqui? Aliás, por que eu não comprar aqui? Ou comprar aqui, tem um Family Gap aqui, ó. Né? Por que eu não comprar nessas regiões aqui? Porque, pô, você tá dentro de um Family Gap de um order block de 4 horas, de uma região de 4 horas. Você acha que tem mais peso o quê? Um gráfico de 15 minutos ou de 4 horas? Então, pô, se você sabe que você está no gráfico de 4 horas, as movimentações de queda, um order block de 4 horas vendedor, as movimentações de queda, elas vão ter muito mais peso do que qualquer outra coisa, certo? Então, isso é o que vai mais pesar dentro da sua análise, tá certo? Teve mais um aqui só pra gente fechar, que foi a do GBP-USD. Eu tô nesse trade agora. Nesse momento eu tô nesse trade aqui. Por quê? Vamos por 4 horas. Olha onde eu tô no 4 horas. Uma região compradora, certo? Então o preço ele veio caindo. Eu tô olhando aqui, deixa eu botar numa hora. Fica mais aqui, ó. E aí o que é que acontece? O preço ele veio caindo, fazendo topos e fundos descendentes, ó. Certo? Aí fez esse topinho aqui, fez esse e rompeu. Então a partir daqui eu considerei isso aqui uma movimentação de alta. E aí a partir disso eu quis fazer a compra, tá? Então sabendo disso eu tinha tanto esse order block, esse aqui que eu marquei que eu fiz a entrada, quanto um order block aqui embaixo. Poderia marcar também esse daqui, ó. Então eu tava querendo fazer a compra em um desses pontos, né? Então o preço chegou aqui nesse primeiro, fiz a entrada aqui, tô com o alvo aqui no 5 para 1, né? Você vê que tá quase no 5 para 1 aqui. Tá já chegando lá no alvo, porém hoje é sexta-feira, já são 6 horas. É bem provável que o mercado vai fechar, né? E esse trade ele só se encerre aí na segunda-feira, mas não tem problema nenhum. A gente já tá posicionado aí, só aguardar. Beleza? Então é isso, turma. Recapitulando, a entrada de confirmação. Deixa eu até anotar aqui. De confirmação. E entradas de risco. Vai depender o quê? Do seu perfil. Primeira coisa que você tem que identificar, o seu perfil, tá? Se o seu perfil é mais agressivo, então entrada de confirmação. Se o perfil é mais conservador, aliás, falei entrada de confirmação, entrada de risco. Se o perfil é mais conservador, entrada de confirmação, tá? Então, você tem paciência, entrada de confirmação. Você não tem paciência, entrada de risco, tá? E aí,
As desvantagens: entrada de risco, você pode acabar tomando muito stop sem necessidade. Então, numa referência só, você pode estar tomando aí 2, 3 stops sem precisar, tá? Já na entrada de confirmação, você vai evitar muitos stops, muitos mesmo. Você não tem noção de quantos stops você vai estar evitando, certo? Então, consequentemente, você tem uma maior taxa de acerto. Porém, você tem menos oportunidades. Tá? Já na entrada de risco, a sua taxa de acerto vai ser bem menor, mas oportunidade é o que não vai faltar, né? Então, vai muito do seu perfil. Se você gosta de estar se arriscando muito, lógico que você vai preferir mais oportunidades, né? Então, você vai acabar buscando isso aqui, tá? Mas no meu perfil e no que eu tenho muito mais resultado justamente aqui na entrada de confirmação. Você percebeu que no vídeo eu falei muito mais de entrada de confirmação, porque realmente é o que eu prefiro, tá? Então, vai ficar aí do seu gosto, tire aí suas próprias conclusões e não coloque isso em prática, tá? Tudo que eu falei aqui, não coloque em prática logo. Primeiro, vá para uma conta de demonstração, faça backtests, treine primeiro, tá? Para depois colocar isso em prática. Então é isso, turma. Essa foi a nossa aula de hoje. E não se esqueça de se inscrever, tá? Deixa aí seu like, é muito importante para o vídeo, para o YouTube estar entregando esse vídeo. E se você quiser estudar comigo, quer ter um acompanhamento completo, o link do nosso treinamento tá aí na bio, tá certo? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, posta diariamente todas as oportunidades. A gente também tem um grupo de estudo, o link também tá aqui no grupo. Qualquer coisa, manda no direct lá que a gente troca uma ideia. Beleza? Valeu!